Boa noite. Boa noite. Dilma defende reforma na Previdência para retardar as aposentadorias. Para a presidente, o governo errou ao não perceber o tamanho da desaceleração da economia. Caderneta de poupança perde 53 bilhões de reais em 2015, a maior fuga de recursos da história. A Alckmin determina corte de gastos e renegociação de contratos. Jacques Wagner declara-se tranquilo depois da divulgação de conversas entre ele e empreiteiro condenado. Começa a valer a multa quase em dobro para quem invade vaga de idoso ou deficiente. Sabe aquela desculpa que os motoristas têm na ponta da língua quando param nas vagas que não, ou melhor, que são para idosos ou deficientes físicos? Pois é, esse papo de vou parar só por um minutinho não cola mais. A partir de hoje, quem usar indevidamente essas vagas vai pagar caro por isso. A multa praticamente dobrou e a infração antes considerada leve agora é grave. Reportagem do Jornal da Gazeta andou pelas ruas de São Paulo e encontrou motoristas desrespeitando a lei. Com mais de 60 anos, o seu José possui o cartão que o autoriza a estacionar na vaga de idoso na Zona Azul. Só que o Eduardo, que dirige para ele, parou na vaga exclusiva para deficiente e foi multado. Eu achei que aquele lá também poderia, entendeu? Poderia estacionar, porque eu acho que não vejo muita diferença do idoso e do deficiente. E a partir de hoje, a multa ficou mais cara. O valor passou de R$ 53 para R$ 127. Mais 5 pontos na carteira pela infração grave. Antes eram 3. No ano passado, mais de 24 mil motoristas foram autuados na cidade de São Paulo por desrespeito às vagas de idoso e deficiente, média de 70 por dia. E as desculpas são sempre as mesmas. Só um minutinho só. Fui só na loja aí, foi rapidão. Mas não pode parar nem por um minuto. Eu sei, mas é a correria, o dia a dia, né? Não tem que... Não ia demorar. A pessoa de idade já tem essa faixa que é só para elas, que é prioridade delas, e uma pessoa que não é idosa, ela para ali. Então eu acho que isso é uma grande falta de respeito, né? Outra novidade é que a partir de agora, as multas também podem ser aplicadas em estacionamentos privados, de shoppings e supermercados. A administração só precisa avisar a CET para mandar um agente. Este shopping já aplicava o que chama de multa moral. Uma funcionária fica de olho, checa se os carros estacionados nas vagas especiais têm autorização. O cartão emitido pelo DSV, o Departamento de Operações do Sistema Viário, precisa estar bem à vista. Do contrário, ela deixa um recado no vidro, uma espécie de bronca por escrito, junto com o pedido para que o motorista respeite o direito do outro. Só em dezembro, o shopping aplicou 30 multas morais por dia. Agora, o administrador diz que vai se valer do respaldo da lei. A lei passa a nos ajudar um pouco mais no sentido da punição. A gente pretende reforçar a multa moral, mas também usar a ferramenta da punição que o poder público tem nos... Chamar a CET. Chamar a CET. E o ano começou pesando no bolso. A partir de sábado, as passagens de trem, ônibus e metrô vão ficar mais caras. O ônibus vai de R$ 3,50 para R$ 3,80. Quem usa a integração ônibus e trilhos, a tarifa subiu de R$ 5,45 para R$ 5,92. E para piorar, os passageiros estão tendo dificuldades para fazer a recarga do bilhete. Lotérica lotada não significa necessariamente que a Mega Sena acumulou. Assim como fila no terminal da Lapa, não quer dizer que o ônibus atrasou. Essa fila é para recarregar o bilhete único. 10 dias eu vou economizar 2 tarifas mais ou menos. Toda a economia é bem-vinda. Mesmo se for pouco, mas é bem-vinda. Ainda mais do jeito que está a situação, né, no país, né? Na lotérica, a mesma coisa. A gerente diz que aumentou o número de pessoas que vêm aqui para encher o cartão. Os últimos dias tem tido bastante recargas, valores maiores, bem acima do que recarregavam antes. Segundo a SP Trans, houve um aumento de 23,5% na quantidade de recargas desde o anúncio do reajuste da tarifa de R$ 3,50 para R$ 3,80. O valor máximo permitido por cartão é de R$ 250. O Edivaldo também recarregou o bilhete único. Só que nesta banca, porque no terminal Barra Funda, onde ele pega o metrô, não tem um único ponto que ofereça esse serviço. Olha o terminal desse aí. Não tem um lugar para você carregar um bilhete.
Só aqui, ó. É difícil, né? Seja porque faltam pontos de recarga dentro dos terminais ou porque o paulistano está realmente colocando mais dinheiro no bilhete único exatamente para aproveitar antes que a tarifa suba, o fato é que comércios que realizam a recarga do cartão, como aquela banca, saem na vantagem. Eu espero que eles comprem pelo menos uma balinha. Já dá para ganhar um pouquinho a mais. Um alívio num ano que já começou apertado. 30 centavos dá quantos pão? Dependendo de onde você compra, dá mais ou menos 2 pãozinhos. Já o cafezinho das crianças. Em nota, o metrô explicou que está buscando alternativas para que outras empresas credenciadas assumam o serviço nas estações e que estão sem postos de recarga. Foi aberta uma licitação, mas até agora não houve interessados. Ainda segundo o metrô, das 61 estações, 46 já estão com serviços normalizados. O que era apenas um efeito especial usado em filmes de ficção, agora já está entre a gente. A holografia se tornou um dos mais novos meios de comunicação do mercado publicitário e pode ser vista em locais turísticos, campanhas educativas e pontos de venda. A aeromoça dá boas-vindas para quem chega ao Aquário de São Paulo. Eu tive vontade de falar com ela. É um holograma, técnica que fascinou gerações no cinema. Agora é realidade fora das telas. Uma tecnologia extremamente avançada, né? É lindo. Logo, logo já estaremos assim. Avô e neta também ficaram impressionados com a gravação, mas ela, esperta, não se deixou enganar. Eu sei que é de mentirinha. Por quê? Porque ela não é pessoa, ela só tá grudada lá. O truque aqui é bem simples. A imagem da aeromoça é projetada por um equipamento que fica atrás dessa parede. E não é segredo para ninguém. Mesmo assim, não tira o encanto da gravação. E se chamou a atenção de quem está apenas passeando, imagine se ela quiser vender um produto. Pois o mercado publicitário já usa a técnica em pontos de vendas. A gente entendeu que isso era um novo meio de chegar até o cliente, de impactar o cliente de uma maneira diferente. A gente consegue desde tá dentro de uma farmácia, tá dentro de uma pizzaria, não importa o público que a gente está impactando. A gente pode estar dentro do metrô, pode estar dentro do shopping center. Essa empresa de comunicação patenteou um equipamento que projeta áudio e vídeo em uma estrutura de acrílico. É a chamada holografia mapeada. E tem também em tamanho real, como nesta campanha encomendada por um shopping center. Muito mais que café. É uma cafeteria na sua casa. Em dezembro, 3 estações do metrô de São Paulo receberam holografias que conversavam com os passageiros. Onde o público está passando, eles têm a interação, têm a curiosidade na hora de entender o que é aquilo. Se é um ator, se não é, se é uma holografia, o que é aquilo que está passando na hora. Em café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto, a presidente Dilma Rousseff admitiu que cometeu erros na gestão da economia e disse que o país terá de arcar com uma reforma na Previdência. Em sua primeira entrevista no ano, Dilma alertou os futuros aposentados. Nós vamos encarar a reforma da Previdência. Não é possível que a idade média de aposentadoria no Brasil seja 55 anos. Para a mulher, um pouco menos. A presidente avaliou que o principal erro do governo na economia foi não ter percebido o tamanho da desaceleração ainda em 2014. Destacou que a volta da CPMF é uma questão de saúde pública, já que muitos municípios precisam desse recurso. E disse estar preocupada em assegurar o equilíbrio fiscal e o crescimento e em combater a inflação. Garantir um superávit de 0,5% esse ano e o equilíbrio fiscal, ele terá todas as condições, você criará as condições, se terá essas condições para que a inflação se equilibre, se volte para o centro da meta, volte para a meta. Dilma também falou sobre as investigações em curso no país. Tenho clareza que devo ter sido virada dos avessos. E tenho clareza também, Tânia, até porque eu entendo de mim mesma, que podem continuar me virando dos avessos. Sobre a minha conduta, não paira nenhuma
nenhum embaçamento, nenhuma questão pouco clara. O coordenador do movimento do Sem Teto, Guilherme Boulos, disse hoje que os movimentos sociais vão para um enfrentamento caso a presidente Dilma Rousseff insista em aprovar uma reforma da Previdência. Segundo Boulos, essa seria uma medida desastrosa e covarde. O líder do movimento do Sem Terra, João Pedro Stedley, disse que haverá mobilizações contra o governo se a reforma retirar benefícios dos trabalhadores do campo. Delegados da Polícia Federal divulgaram um manifesto que, segundo eles, é contra o desmonte em defesa da instituição. O documento foi aprovado em assembleias por todo o país. A categoria se diz indignada com o tratamento dado à Polícia Federal pelo governo. No fim do ano, o Ministério do Planejamento cortou 151 milhões de reais do orçamento da Polícia Federal. Os delegados afirmam que os cortes atingirão as operações em curso. O Ministério da Justiça nega e revela que negocia com o planejamento a recomposição do orçamento. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann Pinto. É muito bom que os delegados da Polícia Federal tenham consciência de que há realmente uma tentativa de boicotar o seu trabalho, principalmente na Operação Zelotes em Brasília, na Operação Lava Jato em Curitiba e na investigação de dinheiro sujo em São Paulo. Esse corte é muito suspeito, mas muito mais suspeito do que o corte no orçamento é o jeito com que o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, recebeu a notícia do protesto dos delegados, tentando atribuir isso a uma luta por salário, que não tem nada a ver, e dizendo que todo mundo é imbecil, porque o Ministério do Planejamento é que faz o orçamento e que ele tem condições de evitar o corte. O corte foi feito e, depois dessa decisão de cortar, se ele for mantido, você tem que assumir um compromisso com você mesmo, de nunca mais acreditar nesse papo da Dilma, que ela não tem nada a esconder. Porque se não tivesse a esconder e se tivesse realmente empenho em investigar, como a Polícia Federal está investigando e como o juiz Sérgio Moro está fazendo em Curitiba. Bem, isso é completamente fora do eixo. Afinal de contas, desde sempre, desde o governo Fernando Henrique, o governo Lula, a Polícia Federal investiga para valer tudo simplesmente porque está dividida. Lá dentro tem um grupo do PT, tem um grupo tucano, tem um grupo ligado ao Lula, tem um grupo ligado ao Tuma, etc. E aí ninguém consegue controlar nada. Por isso é que a Polícia Federal investiga desde o governo Lula os filhos dele. Não é novidade nenhuma. Já andaram grampeando ministro do Supremo e filhos do Lula. Então, a Polícia Federal hoje é uma instituição que, graças a essa divisão, cumpre um dever de Estado de investigar verdadeiramente, doa a quem doer. Não pode ter os recursos surrupiados à sorrelfa, de madrugada, no gabinete do Ministério do Planejamento, com a cumplicidade do senhor ministro da Justiça, porque isso vai afetar o nosso bolso, que tem sido roubado impunemente no Brasil há muito tempo. Então, preste atenção nisso e não acredite nessa conversa furada de que... Aliás, ela teve uma dificuldade enorme para enunciar isso, conforme você viu, né? Pois bem, eu estarei de volta na terça-feira, espero que você tenha um fim de semana menos aziago. Direto ao assunto, em pé. O ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, do PT, declarou-se absolutamente tranquilo com a divulgação de escutas telefônicas entre ele e um empreiteiro condenado na Operação Lava Jato. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, Jacques Wagner trocou mensagens com o presidente da OAS, Léo Pinheiro, quando foi governador da Bahia. Em 2012, as conversas teriam tratado do apoio financeiro ao candidato petista à Prefeitura de Salvador, Nelson Pellegrino. Em 2014, teriam sido pedidos de intermediação com o governo federal para liberar pagamentos ao OAS. Léo Pinheiro foi condenado a 16 anos de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa no esquema de desvio de dinheiro da Petrobras. O ministro disse estar à disposição da Justiça para quaisquer esclarecimentos e criticou o vazamento de informações que, na sua opinião, não contribuem para a apuração dos fatos e o devido processo legal.
Além de Jacques Wagner, a investigação envolve o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, e o atual presidente da Petrobras, Aldemir Bendini. Haddad foi citado numa conversa do empreiteiro com o deputado Eduardo Cunha, do PMDB, em 2013. Léo Pinheiro se refere ao prefeito para pedir a Cunha a aprovação da lei de rolagem da dívida de estados e municípios com a União. Cunha era o relator da matéria. Haddad confirma, diz que não houve nenhuma irregularidade e que fez uma grande mobilização para aprovar a lei. Quanto a Bendini, a Procuradoria-Geral da República vê indícios de que ele tenha participado de um esquema ilícito de compra de títulos da dívida da OAS, quando comandava o Banco do Brasil, em 2011 e 2014. Bendini contesta as acusações. A Polícia Federal também investiga a troca de mensagens entre Léo Pinheiro e o ministro da Comunicação Social, Edinho Silva. Em uma das conversas, o empreiteiro apresenta cronograma de doações no valor de 5 milhões de reais. Em 2014, Edinho foi tesoureiro da campanha de Dilma Rousseff. Ele já é alvo de inquérito no Supremo Tribunal Federal. Edinho disse que se reuniu com o empresário algumas vezes. Segundo o ministro, todas as doações para a campanha de Dilma foram feitas dentro da legalidade. Essa é difícil de acreditar, tamanha ousadia dos bandidos. Em Ermelino, Matarazzo, na zona leste de São Paulo, bandidos furtaram uma banca de jornal inteira com a ajuda de um guincho. O caso aconteceu no fim do mês passado e até agora ninguém foi preso. A banca ficava na Avenida São Miguel, na esquina com a rua João Antônio Andrade. Imagens de câmeras de segurança mostram a ação dos bandidos. 2 homens vigiam a rua enquanto outros carregam a banca em um caminhão guincho. Um carro da polícia passa, mas não percebe a ação dos criminosos. Foram cerca de 20 minutos para retirar a banca, colocar no caminhão e fugir. Segundo o dono, a banca não tinha seguro porque ele nunca imaginou que isso poderia acontecer. No dia 18 de dezembro, outra banca sumiu na mesma avenida. O caso foi registrado como furto qualificado. Acontece neste momento a missa de 7º dia do aluno da Faculdade Casper Libero, Eduardo Aparecido Marques, morto durante uma tentativa de assalto no Morumbi. O repórter Luciano Penteado acompanha as homenagens ao aluno e tem outras informações. Estela, a cerimônia vai começar daqui a pouquinho, às 7h30 da noite, aqui na igreja de São Patrício, que fica no Rio Pequeno, na zona oeste da cidade, próximo da onde houve o crime do dia 1º de janeiro. A cerimônia, vários parentes, amigos do estudante Eduardo estão chegando aqui para a cerimônia, vestindo camisetas com a foto, com o rosto do estudante que iria cursar o 4º ano de jornalismo na Faculdade Casper Libero, agora em 2016. O crime aconteceu na madrugada do dia 1º de janeiro deste ano. Eduardo estava em casa com a família quando saiu para buscar a namorada e o casal foi abordado no semáforo da Avenida Francisco Morato, na Zona Oeste. 2 bandidos abordaram o casal e um deles atirou. O tiro atingiu Eduardo, que foi socorrido, mas acabou morrendo durante a madrugada. Por enquanto, a polícia trata o caso como latrocínio simples e não há pistas dos bandidos. As investigações, portanto, não há detalhes dessas investigações. Após a cerimônia marcada aqui para 7h30 da noite, os parentes, amigos, também tem muitos professores aqui da Faculdade Casper Libero, alunos que estudavam com o Eduardo. Todas essas pessoas devem fazer um ato aqui fora, do lado de fora da igreja, fazendo homenagens a Eduardo e também cobrando soluções e mais segurança aqui na cidade de São Paulo. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Luciano. O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, enviou à Câmara Municipal um projeto de lei que altera a forma de escolha dos 32 subprefeitos da capital. Hoje eles são indicados pelo prefeito e podem ser trocados a qualquer momento. Pelo projeto, os subprefeitos seriam eleitos pela população e teriam um mandato de 4 anos. Eles poderiam concorrer eleitores com pelo menos 18 anos, filiados a um partido político, moradores da região que não ocupem cargo na prefeitura, nem sejam candidatos a prefeito ou a vereador. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, determinou corte de gastos e revisão de contratos com valores acima de R$ 750 mil.
Segundo o decreto publicado no Diário Oficial, os contratos deverão ter o custo reduzido em pelo menos 15%. Os cortes incluem gastos com informática, telefonia, limpeza, manutenção predial, controle de portarias de edifícios e vigilância patrimonial. Com a medida, o governo espera economizar R$200 milhões. As secretarias de governo têm um prazo de 90 dias para apresentar um relatório com as reduções de gastos. Depois de 4 dias de tempo seco, a chuva voltou à capital paulista e até o final da noite de hoje são esperadas pancadas de chuva em toda a Grande São Paulo. Mas elas não devem ser fortes, ocorrendo de forma bem pontual. Pois é, o tempo deve ficar assim até domingo. Vamos ver os detalhes da previsão da meteorologia com Luciana Magalhães. Amanhã a chuva se concentra na porção mais central do país. Isso ocorre devido a um sistema de baixa pressão que se formou sobre o Mato Grosso do Sul. É possível ver no mapa que chove a qualquer momento em toda a região centro-oeste. Chove bastante no sul do Pará, do Piauí e na Bahia, onde, aliás, ainda há alerta para alagamentos e deslizamentos de terra. Bem, nas demais áreas o sol aparece e são esperadas pancadas de chuva, principalmente à tarde. E em Roraima, no sul gaúcho e no litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, o tempo continua firme e seco. Máximas amanhã de 29 graus em Campo Grande e também em Florianópolis. E a máxima pode chegar aos 36 no Rio de Janeiro. Já no estado de São Paulo, a nebulosidade aumenta e tanto no oeste como no norte paulistas já pode começar a chover desde cedo. Nas outras áreas, a chuva só vem à tarde e de forma bem isolada. No centro-oeste, máxima de 33 graus em Marília e em Presidente Bernardes. Já no centro-norte, a máxima fica em 34 graus em São Carlos e em Bauru. E na faixa leste, o termômetro dispara na região de São José dos Campos, onde pode chegar aos 35 graus. Amanhã e sábado, o sol ainda aparece pela manhã e as pancadas de chuva são esperadas para o período da tarde. Máxima de 31 graus nos 2 dias. E no domingo, a nebulosidade aumenta e o céu fica nublado com chuva a qualquer hora. A máxima cai para os 27 graus. O governo paulista diz que vai reabrir em fevereiro a licitação para o término das estações da linha 4, amarela do metrô. As obras estão paradas há 6 meses. A licitação visa concluir as estações Higienópolis, Mackenzie, Oscar Freire, São Paulo, Morumbi e Vila Sônia, além de uma extensão do pátio de manobras. O contrato com o consórcio formado pelas empresas Isolux, Corsan, Corvian foi rompido no final de julho de 2015 por causa de atrasos. Em novembro do ano passado, o governo havia lançado edital para qualificar as empresas interessadas em participar da concorrência. Na época, a Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos previa que as obras seriam retomadas a partir de abril deste ano. Taxistas de São Paulo pedem medidas contra o Uber. Representantes da categoria foram recebidos agora à tarde pelo prefeito Fernando Haddad. A repórter Sabrina Pires acompanha e tem outras informações. Estela, olha, essa reunião acabou agora há pouco, durou cerca de 3 horas aqui na prefeitura. Os taxistas estão reunidos agora, ouvindo o resultado desse encontro. Basicamente, o prefeito Fernando Haddad ouviu a liderança dos taxistas. Eles fizeram uma proposta alternativa ao funcionamento do aplicativo Uber aqui em São Paulo. Segundo eles, a proposta é a seguinte, que seja congelado temporariamente o decreto que liberaria o funcionamento do aplicativo aqui em São Paulo e primeiro fosse feito um teste com os táxis pretos. Esses táxis pretos são táxis de alto luxo, só funcionariam por aplicativo, monitorados pelo governo e com um custo semelhante ao do táxi comum, podendo ser até um pouco mais caro, até 25% mais caro, uma tarifa flexível. O prefeito ouviu essa proposta e disse que vai avaliar. Ele também convidou que as lideranças dos taxistas fizessem uma reflexão sobre a possibilidade de um caminho do meio, funcionamento de táxi preto, táxi comum e também do aplicativo Uber. Mas uma reunião na semana que vem vai definir se essa proposta dos taxistas realmente será
tomada pela Prefeitura de São Paulo. Agora, o porta-voz do Sindicato dos Taxistas falou que essa é uma maneira racional de discutir o assunto, para que não haja mais qualquer manifestação violenta em torno dessa polêmica do aplicativo Uber aqui na capital. Voltamos ao estúdio. A caderneta de poupança teve a maior fuga de recursos da história em 2015. No ano passado, as retiradas de recursos da caderneta de poupança superaram os depósitos em 53 bilhões e 500 milhões de reais, segundo o Banco Central. Foi a primeira vez em 10 anos que mais recursos saíram que entraram da caderneta e a maior fuga de valores desde o início da série histórica, em 1995. Até então, o ano com maior saída de recursos havia sido 2003, quando quase 10 bilhões e meio de reais deixaram a caderneta de poupança. Produção industrial recuou 2,4% em novembro na comparação com outubro. Segundo dados divulgados hoje pelo IBGE, foi o pior resultado desde dezembro de 2013 e a sexta queda consecutiva do indicador. Em relação a novembro de 2014, a queda na produção da indústria brasileira foi maior, de 12,4%. Nesse tipo de comparação, é o pior resultado desde abril de 2009. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. No ano até novembro, a queda da produção chegou a 8,1%, um retrocesso muito forte. Os dados de novembro tiveram influência do desastre de Mariana e da greve dos petroleiros, que afetaram a indústria extrativa. Mas a queda de produção está muito disseminada. A indústria entrou em crise bem antes do país. Perdeu muito espaço para os produtos estrangeiros no período do dólar baixo. A produção nacional foi sendo substituída por produtos estrangeiros. Até a indústria fez isso. Para reduzir custos, passou a usar mais insumos e componentes importados. Com menos capacidade de concorrência, as exportações também encolheram. Aí veio a crise do país. Com inflação, juros mais altos, queda do consumo, ficou tudo pior. O dólar subiu, o que pode ajudar, mas não faz mágica. A ampliação das vendas internas está limitada pela forte queda do consumo e o aumento das exportações não ocorre de uma hora para outra. É preciso retomar contatos, fazer acordos. O processo é bem demorado e ainda tem muita ineficiência, o custo Brasil, os investimentos que o setor vem deixando de fazer. Muita coisa pesa na competitividade. Um dos segmentos com maior queda de produção foi de bens de capital, máquinas e equipamentos, que são termômetro dos investimentos. A queda de produção nessa área foi de mais de 31% sobre novembro do ano anterior. No ano passado, a queda foi de mais de 25% até novembro. É muita coisa. 2016 não deve ser tão ruim, mas o mercado já prevê uma queda da produção industrial por volta de 3,5%. Isso depois de toda a queda já acumulada. E olha que essa projeção leva em conta alguma reação das exportações, mas como eu disse, vai ser um processo demorado. Até porque o governo também ficou devendo uma ação mais firme no sentido de ampliar os acordos comerciais. Mais um erro em meio a tantos outros que nos levaram à atual crise. E não dá nem para contar com algum estímulo via desonerações, financiamento mais barato, porque o cobertor está curto. O governo quer mais é aumentar a carga de impostos para ampliar a receita. Não tem mais dinheiro para recorrer às velhas fórmulas de estímulos pontuais com objetivos de curto prazo. O pior é que no exterior as notícias também não são as melhores. A China, em desaceleração, pode partir para uma ofensiva na ampliação das vendas externas, impondo maior concorrência. A economia global deve crescer pouco. A Argentina está se reorganizando e pode ajudar as vendas brasileiras, mas os ajustes por lá vão levar algum tempo e o país também quer ampliar as exportações. É isso. A indústria deve ter mais um ano ruim, o que não favorece a reação da economia e ainda pode gerar mais desemprego. Eu volto na segunda. Até lá. As bolsas chinesas de Xangai e Shenzhen suspenderam seus pregões depois que o principal índice de negociações de ações registrou uma forte queda, superior a 7%. Foi a segunda vez nesta semana que o chamado Circuit Break foi acionado. A tensão foi desencadeada pela decisão do Banco Central chinês de desvalorizar o yuan. E essas incertezas em relação à economia da China refletiram também aqui no Brasil. O dólar fechou em alta de 0,77%, cotado a R$ 4,05.
Uma comissão do parlamento peruano que apura fatos ligados à Operação Lava Jato decidiu convocar Luiz Favre. Ele é suspeito de fazer lobby para empreiteiras investigadas aqui no Brasil que têm obras lá no Peru. O ex-marido da senadora Marta Suplicy foi assessor da campanha do presidente Ollantay Humala em 2011 e é assessor do candidato César Acuna nas eleições deste ano. As expectativas do embate político depois do recesso parlamentar, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Quem faz a análise é o cientista político Marco Antônio Teixeira, professor do Departamento de Gestão Pública das Escolas de Administração de Empresas e Economia da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Obrigada, professor. Olá, Maria Lídia. Bom, professor, acabamos de ter aí essa notícia agora, mais um efeito da Operação Lava Jato. Luiz Favre, ex-marido da senadora Marta Suplicy, não vai escapar ninguém? Olha, Maria Lídia, a Operação Lava Jato é uma caixa de surpresas, né? Ou seja, já tornou-se multipartidária, obviamente que, digamos que ela atingiu muito mais o Partido dos Trabalhadores pelo peso das lideranças envolvidas, né? Mas eu acho que nós não imaginaríamos que ela chegaria no Peru, né? E atingiria a campanha de um candidato a presidente da República no Peru e, obviamente, por alguém que não apenas foi marido da ex-prefeita Marta Suplicy, atual senadora, mas também foi dirigente do PT na década de 90. Né? Então, a Operação Lava Jato é foco, digamos assim, de surpresas, e surpresas que têm levado a crises políticas constantes no país. Porque uma vez que se pensa que vai estabilizar, se nós voltarmos a novembro, parecia que a Dilma tinha estancado a crise, de repente a Operação Lava Jato abre tudo de novo. Então, tudo pode se esperar da Operação Lava Jato, inclusive algumas questões como ocorreram ultimamente, que talvez, Maria Lídia, é um pouco de cuidado que precisa ser tomado. Quando os delatores começam a falar, olha, eu ouvi dizer que, não é? Aí, sem dúvida nenhuma, é destruição de reputação e não leva a lugar algum. É interessante, outro dia eu observava a reflexão de aliados da presidente Dilma, de lideranças petistas que estão sendo alvos dessas investigações todas, em que eles diziam que o legado da Operação Lava Jato, muito mais do que ser aquele processo que ser um mecanismo que segurou, estancou a cultura da propina, poderá deixar como legado a cultura da moralista, da delação, de entregar as pessoas, uma atitude persecutória, genérica, sem limite. O senhor teme que isso aconteça? Olha, isso de alguma maneira, Maria Lídia, está acontecendo, não é? Ou seja, como a delação é uma cultura nova no país, as pessoas buscam ela para obter alguma vantagem também. E, obviamente, que tudo que sai da delação é para ser investigado, mas vem para a sociedade como se fosse verdade absoluta. Então, isso tem um peso gigantesco sobre a reputação de determinadas pessoas. Agora, obviamente, que a Operação Lava Jato teve um efeito positivo, né? Recentemente, o Datafolha trouxe a informação que a corrupção passou a ser a principal preocupação do brasileiro. Passando saúde, passando educação, que sempre foram temas que, de certa forma, tiveram à frente, não é? Se corrupção passa a ser a preocupação central, o que se espera também é que nos próximos processos eleitorais, os eleitores se atentem, não é, ao currículo dos candidatos para poder tomar decisão acerca dos seus votos. E suas próprias atitudes, Sem dúvida. Porque é interessante a questão da cultura da corrupção. Aquilo que falavam, assim, brincando, o jeitinho brasileiro, e como cada um quebra o seu galho, né? Compra o fiscal que vai lá porque está com uma obra clandestina dentro de casa, o guarda do trânsito que flagrou num dado momento com numa irregularidade ou infração. Quer dizer, o cidadão que é chamado um cidadão do bem, age dessa forma e muitas vezes entendendo que é legítimo, que ele resolveu o problema quando ele é corruptor. Exato. E depois se ressente da corrupção. Correto. É algo paradoxo, que é muito profundo, né, no comportamento, na maneira de ser, no padrão cultural de uma sociedade. Exato. Né? Se houver, Maria Lídia, a possibilidade das pessoas mudarem esse tipo de conduta, tá? Sem dúvida alguma vamos estar dando um passo adiante.
Porque aí obviamente, que enxergar o problema em si também, não apenas nos outros, ajuda a melhorar a cultura das gerações que estão vindo pela frente. Agora, professor, a crise política, a grande pergunta é se os analistas que chegaram à conclusão que essa crise vai longe, que ela chega em 2018, nós temos indicadores que essa turbulência política, que esse clima de instabilidade na política seja de fato algo que vá se estender para o ano que vem e o seguinte chegue de fato à sucessão presidencial? Olha, Maria Lídia, eu acho que a grande certeza que se tem hoje é o que vai ser amanhã. Ou seja, quando se fala em impeachment, se pergunta, tudo bem, impeachment da presidente da República, mas quem assume? Tá? Então, quando você vê a fila, você fala, né? O problema permanece e nada muda. Não é? Quando se fala em cassação pela via do TSE, que também é uma possibilidade, obviamente que aí acende uma possibilidade de um novo processo eleitoral, mas um novo processo eleitoral com velhas raposas, com velhas lideranças. Então, nós temos uma percepção generalizada de que pelo menos o futuro imediato é muito sombrio. Então, de certa forma, isso ajuda a essa incerteza sobre quando superaremos a crise. E, obviamente, que boa parte do tamanho da crise econômica tem a ver com essa incerteza política. Professor, o senhor falou do impeachment, né? Houve um momento que se entendeu que a presidente Dilma ganhou fôlego quando o Supremo regulamentou o rito do impeachment lá no Congresso Nacional e aliados da presidente, de fato, comemoraram. O impeachment está morto, está enterrado, já acabou, é página virada. E curioso é que ontem o presidente Lula disse que o impeachment está morto, mas não está enterrado. O impeachment não, e continua insepulto, não está enterrado? Olha, Maria Lídia, nós só vamos ter certeza do impeachment quando ele tramitar. Tá? Ou seja, é a Câmara e depois o Senado, se obviamente a Câmara não tomar posição definitiva antes, que vão decidir até onde vai o processo de impeachment. Porque note bem, tudo que nós estamos enxergando até agora é com o cenário de hoje. Nós não sabemos em hipótese alguma o que a Lava Jato, por exemplo, vai revelar amanhã e que pode, de certa forma, revirar toda a tendência que nós estamos enxergando agora. E nós temos também ainda o imbróglio Eduardo Cunha, que dependendo do desfecho que tiver também no Supremo Tribunal Federal, pode estar ditando tendência de até onde vai a crise e qual é o futuro político da própria presidente Dilma. Professor, o recesso parlamentar está aí, então nós temos ali um silêncio, né? A oposição, depois da decisão do Supremo sobre impeachment, deu aquela recuada, ficou um silêncio, fala uma coisa daqui, outra ali, mas há uma grande expectativa no pós-recesso, né? Que expectativa devemos ter em relação à atuação da oposição? Ela volta mais cautelosa ou volta mais aguerrida, com a faca nos dentes, como falou Nelson Jobim, e com uma pressão muito mais forte em relação ao governo Dilma? Eu acho que quem tem um papel fundamental aí na chamada faca nos dentes é o Eduardo Cunha. Dependendo do que for decidido acerca dele, ele vai colocar, sem dúvida alguma, mais combustível, mais lenha nessa fogueira ou não. A oposição, Maria Lídia, ela está dividida, e está dividida no interior dela. Por exemplo, hoje, Marina Silva deu uma entrevista dizendo que o caminho é a cassação pela via do TSE. E, obviamente, que por mais que ela faça uma análise importante do cenário, ela tem interesse que a cassação seja pela via do TSE, porque ela é candidata potencial. Assim como o Aécio Neves também prefere esse caminho. E o José Serra prefere outro, prefere o caminho do impeachment, inclusive tem agido nos bastidores como porta-voz do próprio Michel Temer, né? Então, quem dá mais gás para a crise política, não tenho dúvida alguma, é o deputado federal Eduardo Cunha, que agora está falando também pelo vice-presidente da República, Michel Temer. A relação PT, Lula e governo Dilma. Interessante o que aconteceu agora nos últimos dias, as declarações do ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner. Primeiro aquela história de que o PT se lambuzou no poder e a reação que houve no PT. E agora, quando o presidente Lula esteve lá em Brasília aconselhando Dilma a reverter o clima de pessimismo, mostrar que ela tem o que apresentar, resgatar a confiança da população, Jacques Wagner, diante da pressão do PT, e do próprio presidente Lula, o aconselhamento, dizendo que não há coelho a se tirar da cartola, ninguém vai ter aí, não vai existir um passe de mágica. Como nós devemos entender essas respostas e a pressão do PT
que o PT quer, afinal de contas, quando pressiona Dilma? Quer mostrar que está na oposição, que não está tão ligado a ela assim? E o que o governo Dilma quer em relação ao PT, tão combalido também com a imagem quase demolida em relação a tudo que aconteceu de denúncia e de prisão pela corrupção? Também o governo Dilma quer se descolar do PT? Existe um movimento político nesse sentido? Olha, tem até, inclusive, a fala do Cid Gomes, né, aconselhando a Dilma Rousseff a abandonar o PT. Obviamente, Maria Lídia, que isso é produto do quê? De um governo que está à deriva e que está muito mal na opinião pública. E, ao mesmo tempo, produto de um partido que, além de estar esgaçado internamente, porque não há mais coesão de atuação, que está absolutamente em crise com a própria opinião pública e não sabe muito bem para onde ir. Então, está todo mundo buscando um caminho, não é? E, obviamente, que o PT e, sobretudo, a cúpula dirigente do PT talvez se ressinta muito do governo Dilma pela incapacidade, a partir dos interesses do PT, que o governo tem de controlar, por exemplo, a Lava Jato, não é? Se nós pegarmos o ministro Zé Eduardo Cardoso, ele cobra-se a demissão dele porque não interfere no trabalho da Polícia Federal, e a oposição cobra a saída dele, por quê? Porque o acusa de interferir demais. Então, ou seja, o governo à deriva gera todo esse tipo de relação, esse tipo de especulação. E, obviamente, que a crise afeta o projeto do Partido dos Trabalhadores no ano de eleição municipal, que é importantíssimo, e que o partido não tem muito o que apresentar. Saiu uma pesquisa essa semana, 2 pesquisas saíram, não é? Mas de prefeitos de capitais, os 2 principais prefeitos piores avaliados são de Goiânia, que é do PT, e o próprio prefeito Fernando Haddad, tá? A pesquisa publicada na Gazeta do Povo, não é? A pesquisa para o governo do estado, aí os governadores do PT estão até bem, o Rui, governador da Bahia, e o Camilo, que é governador do Ceará, que na realidade é muito mais cidista, não é, do que petista, não é? Então o PT está vivendo uma crise de identidade. E vai ser assim até que ele se recicle e produza novas lideranças para a sociedade, Maria Lídia. As lideranças do PT estão fazendo o discurso como se nada tivesse acontecendo no cenário nacional com o partido. Agradeço muito a sua avaliação, sua análise, subsídio para a nossa reflexão. Uma boa noite, obrigada, professor. Boa noite. Gamberini. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, prometeu enfrentar a crise econômica e anunciou a criação de um novo ministério. Maduro declarou que a Venezuela está numa emergência econômica e que deve anunciar nos próximos dias um plano de recuperação. Ele fez uma reforma no governo e criou o Ministério de Economia Produtiva, a cargo de Luiz Salas, de 39 anos, sociólogo e professor universitário. A Venezuela está em recessão profunda, com uma inflação perto dos 3 dígitos e escassez de bens básicos. Um dia depois da Coreia do Norte anunciar um suposto teste com a bomba H, Estados Unidos e Coreia do Sul dizem que vão trabalhar juntos para uma resposta unificada. Barack Obama conversou por telefone durante 20 minutos com a presidente da Coreia do Sul, Park Geun-hye. Os Estados Unidos devem mobilizar armamentos estratégicos até a Península Coreana. O Japão informou que não detectou mudanças nos níveis de radiação no seu território. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. A Coreia do Norte está blefando. Ela anunciou ontem que havia explodido uma bomba de hidrogênio. Não é verdade. A bomba de hidrogênio é bem mais poderosa do que uma bomba atômica, que é fabricada com plutônio. O abalo sísmico que o teste subterrâneo provocou é muito parecido com o das 3 bombas que o país já testou. Foi em 2006, 2009 e há quase 2 anos. Vamos recapitular. Em fevereiro de 2013, a ditadura da Coreia do Norte ameaçou os Estados Unidos de bombardeio nuclear. Chegou a exibir um filme em que um míssil carregando a bomba atravessava o Oceano Pacífico para cair em Washington. Era tudo mentira. Para isso, seria necessário um míssil balístico intercontinental. Mas os norte-coreanos só têm mísseis de médio alcance que ameaçam a Coreia do Sul e, eventualmente, o Japão. A Coreia do Norte está isolada e precisa de dinheiro e de fertilizantes para evitar uma nova crise de fome, como a de 1998. A fome pode ter matado, na época, até 3,5 milhões de pessoas. É uma tragédia para um país de apenas 22 milhões de habitantes. A ditadura comunista prometeu interromper o programa nuclear, mas descumpriu a promessa quando o presidente americano George W. Bush a classificou de país criminoso, de país bandido. Bush talvez até tivesse razão, mas essas coisas não podem ser ditas em público, provocam reações muito ruins.
O atual ditador sucedeu o pai dele em 2011. Ele se recusa a discutir democracia e também se recusa a discutir uma atitude menos beligerante com os vizinhos do Nordeste da Ásia. Até a China já está perdendo a paciência com esse antigo aliado. A prova é que o governo chinês votou ontem no Conselho de Segurança da ONU em favor de novas sanções contra a pequena ditadura comunista. O clima na região está ruim. A Coreia do Sul informou hoje que vai retomar as transmissões de propaganda por um sistema de alto-falantes na fronteira. Enquanto isso, a comunidade internacional elegeu a Coreia do Norte por unanimidade como uma grande e imensa porcaria. É assim que o mundo gira. Boa noite. Nós mostramos agora há pouco o caso das bancas que foram roubadas na zona leste de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, elas foram encontradas num terreno em Guarulhos, na Grande São Paulo. Além das duas que nós mostramos na reportagem, também havia outras 5 bancas no local. Todas elas foram levadas no ano passado. 4 pessoas foram presas. E você vai ver a seguir a venda de jogadores no Corinthians e a volta do zagueiro Lugano para o São Paulo. E atentado na Líbia. Um caminhão-bomba atingiu a academia de polícia e matou mais de 60 pessoas. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidades de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Vamos agora às notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Corinthians perde mais jogadores para o futebol chinês e para a Europa. O último que sair apaga a luz, é mais ou menos assim, Celso? Estela, é mais ou menos assim. E não me lembro, sinceramente, de um desmanche tão contundente depois da conquista de um título. No time campeão, o Corinthians já havia perdido Jadson e Renato Augusto, os 2 melhores do time na conquista do título brasileiro. Hoje também foram anunciadas as saídas de Ralf, também para o futebol chinês, e Wagner Love para a França. Pior, outros jogadores também podem sair. Elias, Cássio e Gil. Esses jogadores foram sondados. A situação é difícil para o presidente do clube, resignado com a situação. O futebol chinês, ele procura o atleta, se acerta com o atleta, seduz o atleta com os valores expressivos que todos vocês sabem, e o clube toma ciência disso meia hora antes de o atleta falar que vai embora. Nessa situação, nós podemos perder 5, 6, 7, todos os jogadores que forem requisitados por algum clube, seja da China ou de qualquer outro lugar. Ninguém é maior do que o Corinthians, ninguém. O Corinthians não vai fazer nenhuma loucura para manter nenhum jogador. Não vamos ficar bravo com o atleta. Ele procura o que é melhor para a vida dele. Quem tem vínculo com o Corinthians, quem chora pelo Corinthians sou eu, quem fica sem dormir sou eu, ninguém mais. O torcedor, sim, também chora, vibra, porque tem amor ao Corinthians. O resto não tem amor ao Corinthians, eles trabalham no Corinthians, é diferente. Surpreendido pelo mercado chinês, o presidente corintiano foi obrigado a ir às compras. Somente na última noite ele revelou ter feito sondagens com nomes que variaram entre 50 e 60 jogadores. Os nomes comentados são do meia Everton do Flamengo, o atacante André, artilheiro do Sport Recife no último campeonato brasileiro, o zagueiro Wilson, que estava na Chapecoense e atuou no Palmeiras, e ainda Marquinhos Gabriel e Santos. Celso, essa coisa de amor à camisa já não existe há muito tempo, né? Que o presidente falou, aquela coisa de amor. Pode ser que algum jogador tenha algum vínculo emocional com o clube de futebol, mas ele é um profissional e tem que se respeitar isso. E esse choro também do presidente do Corinthians, os chineses vêm aqui, pagam a multa e levam o jogador embora. Ué, que coisa mais transparente do que isso? Você não tem nenhuma intermediação, não tem essa história, a multa é 8, de repente faz por 6, alguém leva daqui, leva de lá, não. Simples assim, acerta com o jogador e paga a multa. Que os clubes agora
quando renovarem os contratos de jogadores importantes, pensem numa multa mais alta para não acontecer o que aconteceu no Corinthians. São 5 jogadores que já foram embora. E mais 3 podem ir. No Cruzeiro, ano passado, vários jogadores foram embora e a torcida sofreu. Vamos ver se os torcedores do Corinthians vão sofrer também. Já estão sofrendo. O São Paulo está de volta aos treinos e deve ter novidade nos próximos dias. O zagueiro Lugano, idolatrado pela maioria dos torcedores são paulinos, deve ser anunciado em breve. Enquanto isso, o técnico Edgardo Balsa iniciou o trabalho de renovação do São Paulo, visando especialmente a Libertadores da América. Na reapresentação do elenco, algumas baixas sentidas. Luiz Fabiano, que foi para a China, Pato, que retornou ao Corinthians, e a principal ausência, Rogério Ceni, o capitão e um dos maiores ídolos da história do São Paulo, se aposentou. Para substituir Rogério no gol tricolor, Denis foi o escolhido. Mas quem vai e quem pode assumir a condição de líder que até então era exercida pelo mito? Para dividir a liderança do grupo, Kardec pode ganhar um companheiro. O zagueiro Lugano está de malas prontas e ainda esta semana pode ser anunciado como novo reforço tricolor. Um cara que fez história no São Paulo, tenho certeza que se ele for ver, vai nos ajudar muito, dentro de campo, fora de campo, nos aconselhando e principalmente a mim. Por falar em liderança, o grupo tem um novo comandante, o técnico argentino Edgardo Balsa, que em seus 2 primeiros dias de trabalho avisou o grupo que veio ao Brasil não para brincar, e sim para ser campeão. A busca pelo título nesse primeiro semestre passa pelo Campeonato Paulista e também pela Copa Libertadores da América. Aliás, a pré-Libertadores é a maior preocupação por aqui. Afinal, o São Paulo estreia dia 30 no Campeonato Paulista em Campinas contra o Red Bull. E 4 dias depois, vai ao Peru jogar a Libertadores contra o César Vallejo. Mal voltou, Marco Polo Del Nero voltou a se afastar do cargo de presidente da CBF. Durou 2 dias a permanência de Del Nero na presidência da entidade. Ele alegou motivos pessoais para se afastar novamente em comunicado divulgado nesta quinta-feira. No comunicado, a CBF declara que Marco Polo Del Nero, por motivos de ordem pessoal, se licenciará voluntariamente a partir do próximo dia 8 de janeiro. Do cargo de presidente da Confederação pelo período de até 150 dias e designou o vice-presidente senhor Antônio Carlos Nunes de Lima para substituí-lo interinamente. Del Nero é investigado pelo FBI, ou FBI, se você preferir, por suspeita de crime por lavagem de dinheiro de contratos da CBF e também é alvo da CPI do futebol. Celso, como é que é? Isso pode acontecer mesmo, essas idas e vindas? Por enquanto, pode. Ele não foi cassado pelo Comitê de Ética da FIFA, o que deve acontecer nos próximos dias. E acontece, por enquanto, só uma investigação. Então, ele não recebeu nenhuma punição. Mas é lamentável, ele apenas cuidou de colocar o substituto dele lá para continuar tudo como está, como sempre foi. Claro. Muito obrigada, Celso. Uma boa noite para você. Até amanhã. E é com você, Gamberini. No dia em que Paris lembrou o primeiro aniversário do ataque ao jornal Charlie Hebdo, um terrorista tentou invadir uma delegacia de polícia e foi morto pelos agentes. A identidade dele ainda não foi divulgada. O homem morto pela polícia carregava uma faca e gritou em árabe: "Deus é grande". A Procuradoria de Paris informou que ele tinha um papel com a bandeira do Estado Islâmico. Um robô constatou que o cinturão que ele usava não era explosivo. O ministro do Interior, Bernard Cazeneuve, foi ao local e informou que a polícia antiterror está investigando o caso. A delegacia fica no bairro de Gota de Ouro, uma área com grande população de imigrantes, principalmente africanos, e na mesma região da Basílica de Sacré-Cœur. O incidente ocorreu alguns minutos depois que o presidente da França, François Hollande, discursou para as forças de segurança, no aniversário de 1 ano do ataque contra o jornal Charlie Hebdo. No discurso, Hollande afirmou que a ameaça terrorista continua alta e que o governo planeja aprovar novas leis de segurança. Policiais devem ganhar mais poderes para abordar e revistar suspeitos. Agentes fora de serviço devem ser autorizados a portar armas e a comunicação entre as forças policiais deve ser ampliada. A imprensa francesa informou que o homem que tentou invadir a delegacia já foi identificado por meio de impressões digitais. Ele tinha 20 anos, nasceu em Casablanca, no Marrocos, e chegou a ser detido por roubo em 2013.
As autoridades ainda não confirmaram oficialmente a identidade dele. Um atentado com um caminhão-bomba contra uma academia de polícia na Líbia deixa mais de 60 mortos. A explosão aconteceu na cidade de Sliten, que fica entre a capital Trípoli e o porto de Misrata. O caminhão-bomba avançou contra um centro de formação da polícia. Além dos mortos, mais de 120 pessoas ficaram feridas. A Líbia está mergulhada no caos e 2 grupos rivais disputam o poder. Um com sede no leste, reconhecido pela comunidade internacional, e o outro na capital, o autodeclarado Governo de Salvação Nacional, ligado à coalizão de milícias que condenou o ataque. O Estado Islâmico se aproveitou do caos para entrar no país e já reivindicou vários atentados. O Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Voltamos amanhã, às 7 da noite em ponto. Boa noite e até lá. Logo mais 10h30 da noite tem bate-papo com a cantora Paula Toller no Todo Seu.